Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que os nossos mentores espirituais possam continuar nos intuindo, nos fortalecendo e nos orientando nessa nossa jornada aqui na Terra. Muitas vezes cheia de dificuldades, de desafios, angústias, ansiedades, mas a certeza que Jesus caminha com cada um de nós, ombro a ombro e lado a lado, nos fortalece e nos impulsiona a seguirmos sempre adiante, com muita fé e com muita esperança. Como o nosso irmão Jairo adiantou, o tema proposto para a nossa reflexão dessa manhã é Meu Pai Trabalha Até Hoje. E nós gostaríamos de procurar contextualizar essa afirmação que foi de Jesus. Então a proposta é buscarmos na Bíblia, no Novo Testamento, em qual momento Jesus proferiu essas palavras. E qual a razão que o levou a ter dito isso. E aí nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 5, onde o evangelista João vai nos falar da cura de um paralítico em um tanque chamado Betesda. Um tanque localizado ao norte da cidade de Jerusalém, onde muitos doentes, enfermos, coxos, paralíticos, mancos, se dirigiam, porque havia uma crença naquela região que aquele que estivesse junto ao tanque e visse as suas águas se moverem e tocassem ou entrassem nessas águas imediatamente após essa movimentação, eles seriam curados. Eles acreditavam que um anjo descia dos céus e movimentava aquelas águas. E naquele momento do movimento, se eu entrasse naquela água, eu seria curado. E ali havia um homem doente há 38 anos, que nunca houvera conseguido tocar aquelas águas, entrar e conseguir essa cura. E Jesus ali estando, vai se dirigir a esse homem, numa proposta de auxiliá-lo a alcançar a sua cura. E nós vamos fazer a leitura deste trecho para buscarmos extrair elementos de reflexão para a nossa realidade, numa proposta de aprendizado, de crescimento moral e espiritual. O evangelista João assim nos diz, no capítulo 5, a partir do versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha a proposta de Jesus para aquele homem. Jesus poderia ter curado, mas o caminho não é esse. A cura depende de cada um de nós. E o evangelista está nos informando que aquele homem se encontrava deitado há 38 anos. Para
praticamente uma vida deitado. E aí nós vamos extrair um pouco do conteúdo moral dentro daquilo que nós damos conta de entender, com o auxílio dos estudiosos. Porque essa é a grande proposta do Evangelho. Não basta apenas leituras superficiais. É importante que tiremos elementos para a nossa reflexão, para a nossa transformação. Porque o Evangelho são as boas notícias de Jesus. O Evangelho é a boa nova. E a proposta é de redenção para nós, espíritos imortais. É um guia seguro para a nossa transformação. Mas quantos de nós estamos buscando aprender com Jesus? Quantos de nós estamos buscando trazer Jesus para a nossa vida? Trazer Jesus para a nossa realidade? Buscando dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações e imperfeições, seguir um pouco dos seus exemplos. Não é ser Jesus, mas seguir os seus exemplos. Porque nós temos em Jesus nosso maior modelo de caridade, de bondade, de gentileza, de respeito. E eu acredito que nós também possamos ser exemplos no nosso dia a dia. Ser exemplo de gentileza, de tolerância, de respeito, dentro das nossas possibilidades. E o evangelista João fala para nós que Jesus viu aquele homem deitado. E aí nós vamos imaginar o olhar de Jesus. Porque Jesus olha para aquele homem. E ali Jesus vai ver as necessidades. Vai ver as suas potencialidades. As suas virtudes. Vai ver aquilo que ele é capaz. Os ensinamentos de Jesus não são aleatórios. Não são apenas palavras bonitas. Jesus ensina para nós aquilo que nós damos conta de entender. E mais do que isso, aquilo que nós damos conta de praticar. E isso é de uma grandeza. Porque ele respeita as nossas limitações. Mais do que isso, ele acredita nas nossas potencialidades. É o otimismo celeste com cada um de nós. Se nós pegarmos o Sermão da Montanha, a reunião dos mais belos ensinamentos de Jesus, nós vamos ver no primeiro versículo, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 1, o evangelista Mateus vai nos dizer: Jesus, vendo a multidão, sobe a um monte. Os discípulos se aproximam dele. Ele se assenta e começa a ensinar. Antes de ensinar, Jesus viu a multidão. Jesus viu intimamente a necessidade de cada um. E aqueles ensinamentos não foram, como eu disse, aleatórios. Imagina o olhar de Jesus para cada um de nós, porque Ele está nos olhando. E nos olha a todo instante. Ele nos conhece na intimidade. Ele acredita em nós. Ele acredita nas nossas potencialidades. E nós? Nós acreditamos em nós mesmos? Nós já identificamos as nossas potencialidades? E no outro? Quantas vezes nós enaltecemos as potencialidades do outro, as qualidades do outro? Porque criticar é fácil, julgar é fácil. Quantas vezes nós julgamos e criticamos aquele que caminha conosco? Mas nós acreditamos nas potencialidades desses irmãos, daquele que caminha comigo no meu ambiente familiar,
no meu ambiente de trabalho, no meu convívio social. Aquele que me fere, que me machuca, como eu o vejo? Como um irmão? Como um filho de Deus? Eu sou capaz de identificar naquele que me feriu as suas potencialidades? A sua grandeza moral e espiritual? O benfeitor espiritual Emmanuel nos fala que Saulo de Tarso, o grande perseguidor dos cristãos, aquele que mandou matar por meio do apedrejamento Estevão, o grande mártir do cristianismo, aquele que perseguia os seguidores de Jesus, que os matava, quando a sua amada Abigail estava prestes a desencarnar, ela teve um sonho, e era um recado de Jesus, por intermédio de Estevão. Jesus mandava ela dizer a Saulo de Tarso que ele o amava, e que acreditava e tinha esperanças nele. Olha o olhar de Jesus para cada um de nós. Se nós naquela época olhássemos para Saulo de Tarso, nós veríamos o grande perseguidor, o grande assassino, o grande matador dos cristãos. E Jesus dizia que o amava. E já havia nele grandes esperanças, porque ele vai se transformar em Paulo de Tarso, o maior divulgador da doutrina de Jesus. O maior divulgador dos ensinamentos deixados por Jesus. Isso traz para nós uma profunda reflexão. Porque quantas vezes nós olhamos para o outro e enxergamos apenas os seus defeitos? Quantas vezes nós fitamos nas falhas dos outros, esquecendo das suas potencialidades, das suas virtudes? E há uma proposta para cada um de nós, de aprender a enaltecer as qualidades do outro. Jesus vai ver aquele homem deitado. O deitado representa para nós uma condição de acomodação. Nos encontrarmos apoiados em uma zona de conforto. E este homem se encontrava acomodado há 38 anos. Nós estamos extraindo aqui o simbolismo dos ensinamentos, buscando extrair o espírito da letra. E aí nós vamos trazer para nós. Será que nós nos encontramos deitados diante da nossa vida, diante da nossa realidade? Como nós nos portamos diante das dificuldades, diante das adversidades, diante dos obstáculos do caminho? Que todos nós temos, porque faz parte do nosso processo de evolução. O Espírito André Luiz nos fala: não espere viver sem problemas, sem dificuldades, sem dores e sofrimentos, porque são ingredientes de evolução. E nós nos encontramos em um planeta, segundo os Espíritos, de provas e expiações. Então esses sofrimentos, essas dificuldades, são necessárias para o nosso crescimento enquanto espíritos imortais. Porque nós somos espíritos imortais vivenciando uma experiência transitória na matéria. E o que Jesus vai dizer para esse homem no processo de acomodação? Queres ser curado? Jesus não fala: eu vou te curar. Quantos de nós esperamos que Jesus nos cure,
Quantos de nós estamos esperando a salvação de Deus? Quando a verdadeira cura depende de cada um de nós. Mas será que nós não nos encontramos acomodados em nossa zona de conforto? Porque a cura é íntima. A cura depende de cada um de nós. A minha felicidade é uma conquista íntima, minha. É um equívoco eu depositar a minha felicidade nas questões exteriores. Eu depositar a minha felicidade no outro. Eu esperar que eu só vou ser feliz quando eu arrumar um emprego, quando eu arrumar alguém que me ame, quando eu tiver uma casa, um carro, quando eu tiver bens materiais. A espiritualidade nos fala que isso nos proporciona momentos alegres. Apenas momentos alegres. Porque a alegria passa, a tristeza também passa. Mas a felicidade é uma conquista íntima. O mundo pode estar desabando, as dificuldades maiores que sejam, e intimamente eu posso estar equilibrado. Eu posso estar em paz comigo mesmo. Isso é a felicidade do Espírito. Mas depende da mudança de comportamento. A Fraternidade Espírita Irmão Glaucus nos oferece a oportunidade aos sábados de recebermos o passe, renovarmos as nossas energias, nos reequilibrarmos. Mas é um tratamento que depende da nossa mudança íntima. Eu posso receber o passe agora pela manhã e sair daqui melhor. No meio da semana, eu posso estar me sentindo mal. E aí vem aquele pensamento, vou lá no sábado receber um passe. Mas continuo com as minhas mesmas atitudes, com os meus mesmos pensamentos. Com a minha mesma fala nas maledicências, nas críticas, nos julgamentos, na intolerância. E são esses sentimentos, esses comportamentos que vão me afetar. Porque a cura é íntima. Todos nós possuímos em nosso corpo físico centros de força que giram em harmonia. Por isso, se vocês observarem na cabine de passe, os nossos irmãos fazem um movimento circular, não é assim? Já repararam? Quando estiver recebendo o passe, abre um olhinho assim, ó, para você ver. Numa proposta de harmonizar centros vitais mais importantes, porque eles girando em harmonia, geram uma harmonia em nosso corpo físico, porque esses centros vitais estão ligados aos nossos órgãos, às nossas células, e transmitem um bem-estar para nós. É a energia que esses irmãos que se prepararam para estar aqui hoje vão nos transmitir. A espiritualidade nos fala que é como se fosse uma transfusão de sangue. Uma transfusão psíquica, uma transfusão energética. Eu venho aqui com as minhas energias, muitas vezes já gastas, muitas vezes energias mais fracas, e recebo aqui boas energias. Por isso a sensação do bem-estar após receber o passe. Mas a manutenção desse bem-estar depende de cada um de nós. Porque, a título de exemplo, na região da garganta,
nós temos um centro vital que chama-se Centro Vital Laríngeo. Centro da criatividade, que gera energias. E as minhas falas menos edificantes, as minhas maledicências, as minhas críticas, fazem com que esse centro passe a girar de maneira desarmônica. E se ele está ligado a uma região do meu corpo, ela vai afetar essa região. Muitas vezes eu posso ter dores de garganta, inflamações que não saram nunca. Eu vou no médico, tomo remédio, resolve por alguns meses e depois volta. Porque a cura depende de mim. E as dores de cabeça? Nós temos um centro chamado frontal. Aquela enxaqueca que não passa nunca. Como estão os nossos pensamentos? Porque é isso que vai influenciar. Os remédios são necessários. Procurar um médico é importante e necessário. Mas a cura só vem com a nossa transformação. E é preciso que nós identifiquemos aonde nós precisamos nos transformar. Aonde nós estamos errando. Persistindo nos erros. São pequeninas coisas que passam despercebidas por nós. Quantas vezes eu procuro a cura fora de mim? E é isso que Jesus está nos convidando. Aquele homem há 38 anos, ele estava procurando a cura fora dele. Uma cura exterior. Quando, na verdade, a cura deveria estar, ou estaria dentro dele mesmo. E olha o que ele responde para Jesus. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que ele está falando? A culpa é do outro. Porque não tem ninguém para colocá-lo no tanque. Não tem ninguém para ajudá-lo. Quantas vezes nós colocamos a culpa dos nossos erros no outro, em Deus, no governo, na falta disso, na falta daquilo? Se fosse assim, seria melhor. E qual dificuldade nós temos de trazer as responsabilidades para nós mesmos? Nós somos frutos das nossas escolhas. São as nossas escolhas que dizem quem nós somos. É responsabilidade nossa. Escolhas desta e de outras existências. Que caminho eu estou decidindo escolher? Porque muitas vezes o que vai me guiar na minha caminhada é o meu orgulho, são as minhas vaidades, o meu capricho. Para pensar. Quantas situações difíceis acontecem na nossa vida em decorrência do nosso orgulho, da nossa intolerância, da nossa falta de paciência, da nossa falta de aceitação com as diferenças, do respeito com o outro, do saber silenciar. Muitas discussões do dia a dia, se eu tivesse silenciado, elas não aconteceriam. Repara. Nós geramos energias a todo instante que vão atuar sobre nós mesmos, positivamente ou negativamente. Quando eu recebo um abraço, qual que é a energia que eu sinto?
Às vezes eu acordo não muito bem, estou numa situação difícil, angustiante. Aí chega um irmão e me dá aquele abraço. Às vezes um sorriso. Como é que a gente se sente? E quantas vezes eu sou aquele que dá o abraço? Quantas vezes eu sou aquele que dá o sorriso? O espírito André Luiz, visitando uma cabine de passe, assim como essa da Fraternidade Espírita Irmão Gracos, vai nos trazer uma visão do campo espiritual. Para quem não sabe, o espírito André Luiz, ele trouxe para nós relatos, desde a sua desencarnação, desde a sua morte, até sua trajetória no plano espiritual. Às vezes a gente ouve assim, ninguém voltou para nos falar, né? Eu acho que não existe vida depois da morte não, morreu, acabou. Ninguém volta para falar nada. E aí nós temos a doutrina dos espíritos, nos consolando, nos esclarecendo. Vem um espírito, por misericórdia de Deus, nos mostrar todo esse processo, toda essa passagem. E ele na cabine, uma irmã recebendo o passe, ele observa que havia na região do coração dela uma nuvem escura. E ele vai perguntar ao instrutor, porque ele estava ali aprendendo. Tudo para ele também era novidade. E ele aprendeu e depois veio nos informar. E ele vai ser esclarecido que aquela nuvem, aquela mancha que a irmã trazia no coração, havia sido provocada por uma discussão pela manhã com o marido. Energias deletérias. Naquele momento de raiva, naquele momento de discussão, ela emitiu energias negativas. Que afetou o marido? Não, afetou ela mesma. Na sua região mais sensível, que era o coração. A espiritualidade nos fala que quando nós estamos com raiva do outro, desejamos o mal para o outro, é como se tomássemos veneno e desejássemos que o outro morresse. Quem está tomando veneno? Nós. Vai nos fazer mal. Então nós vamos vendo aqui, Jesus nos convidando a um trabalho de transformação, de aprendizado, de crescimento. E ele vai dizer para esse homem, levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, se ergue, sai da zona de conforto. Pega a tua cama, que vai representar para nós as nossas dificuldades. O mesmo que falar da cruz. Pega a tua cruz e anda, e se direciona, e siga confiante. E naquele instante, aquele homem vai ser curado. Só que era num dia de sábado. E os judeus logo vão questionar Jesus, porque ele estava curando alguém no dia de sábado. E mais do que isso, porque aquele homem estava saindo carregando a tua cama. Nem isso podia fazer, segundo aquilo que acreditavam os judeus. Quando a gente pega na lei de Moisés, lá nos 10 mandamentos, lembra dos 10 mandamentos lá em Êxodo? Está assim, um dos mandamentos, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. E os judeus seguiam isso rigorosamente. O profeta Jeremias diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de sábado. Não trazer carga. Olha o rigor da lei. Então aquele homem estava carregando uma cama no dia de sábado. Pela lei de Moisés, não poderia fazer isso.
E aí Jesus vai dizer àqueles que estavam lhe perseguindo: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. O que ele está mostrando para nós? Está nos convidando a refletir sobre os excessos, sobre as questões exteriores. Aqueles judeus estavam preocupados com o rigorismo da lei. Será que naquele dia de sábado não poderia ajudar a ninguém? Será que num dia de sábado, por a lei afirmar que não se pode trabalhar, eu não posso ajudar ninguém? E olha o exemplo que ele dá. Deus trabalha até hoje. Então Deus não parou no sexto dia para descansar. As leis divinas estão atuando. Imagina se as leis divinas parassem de atuar durante o sábado. Imagina se os espíritos benfeitores, os nossos mentores espirituais, aquele anjo da guarda que nos acompanha, no dia de sábado, ele se afastasse de nós, porque é o momento de descanso. Jesus nos convida a um trabalho incessante, mas não um trabalho material. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos imortais se deveríamos entender o trabalho apenas com as ocupações materiais, os espíritos imortais vão dizer, está lá na questão 675 de O Livro dos Espíritos: trabalho é toda ocupação útil. Nós aqui estamos trabalhando, acredito eu. Porque esse encontro, essa reunião, esse momento de reflexão é muito útil para nós. E necessário para a nossa transformação, para a nossa elevação moral e espiritual. Jesus não estava interferindo na lei de Moisés. Porque se nós observarmos nos 10 mandamentos, está falando da criação, obra de criação. E Jesus vai dizer do processo de auxílio, de salvação. São coisas diferentes. Quantas vezes são as questões exteriores que nos movem, que nos direcionam? Quantas vezes eu estou preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, para eu poder agir? Quantas vezes eu vivencio verdadeiramente as minhas convicções, aquilo que eu acredito? Às vezes eu deixo de fazer coisas com medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar de mim. Será que eu estou agindo errado? Sob a ótica do outro? A questão é entre nós e Deus. Já nos falava Madre Teresa. As pessoas podem ser egoístas, egocêntricas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Porque no final de tudo é entre você e Deus. Nunca foi entre você e essas pessoas. É como nós estamos aproveitando as nossas oportunidades. Emmanuel, ao refletir sobre essa fala de Jesus, ele nos diz assim: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Lição na obra Caminho, Verdade e Vida, capítulo 4. Quanto tempo nós perdemos reclamando, queixando as situações da nossa vida? Se temos, queremos mais e reclamamos. Se não temos, queremos e reclamamos. Mas observamos verdadeiramente quais são as oportunidades que estão nos sendo oferecidas? Quais são os recursos que são colocados à nossa disposição? Porque se nós lembrarmos da parábola dos talentos,
Jesus vai nos dizer que o Senhor chama os seus servos e lhe entrega os seus bens para administrar, segundo a capacidade que cada um tinha para administrar. A um recebe 2, a outro 3, a outro 1. E todos teriam que prestar contas. Esses servos somos nós. Este Senhor é Deus. Deus nos oferece inúmeros recursos para a nossa caminhada, para o nosso trabalho de transformação. E como nós estamos utilizando esses recursos? Porque talentos são recursos. Não são dons, são recursos. Porque nós temos que pensar a época em que Jesus proferiu isso. E a época, talento significava grande quantidade de dinheiro. Então ele nos oferece muito para trabalharmos a nossa melhoria. Uns vão receber mais que os outros, mas é segundo a capacidade que cada um tem de administrar. E como eu estou administrando aqueles recursos que eu recebo, os talentos? É numa proposta de transformação, de melhoria? Porque se nós pararmos para pensar, enquanto espíritos imortais, o primeiro recurso que nós recebemos é o corpo físico, para estarmos aqui. Porque Jesus nos permite estarmos aqui, na terra, encarnados, para trabalharmos a nossa perfeição. Este corpo físico não é meu, é empréstimo divino. Cabe a mim administrá-lo, porque eu vou prestar contas. Como eu estou cuidando desse corpo físico? É a minha ferramenta de trabalho. E aí nós vamos pensar nos excessos, nas viciações físicas, drogas, álcool, cigarro. Faz bem para este corpo físico que não é meu? Como que eu estou cuidando? Deus me ama tanto que me emprestou este corpo para eu trabalhar. Deus me ama tanto que me dá oportunidades, que coloca pessoas boas no meu caminho, dispostas a me ajudar. Deus me ama tanto que muitas vezes eu sou recalcitrante, teimoso, tenho dificuldades em enxergar o melhor caminho para a minha vida, e Ele me oferece a dor, que é talento. Ele me oferece o sofrimento, Ele me oferece as dificuldades, porque é por meio da dor, da dificuldade e do sofrimento que eu vou conseguir enxergar verdadeiramente o valor da vida, enxergar verdadeiramente o que é importante para mim, me reconhecer como filho de Deus. Muitas vezes é só pela dor. Não se fala muito no meio religioso, se não vem pelo amor, vem pela... Quantos de nós estamos aqui pela dor? Para quantos de nós foi a dor, foi o sofrimento que nos permitiu nos aproximar do Evangelho de Jesus? É importante então nós refletirmos sobre isso. Jesus trabalha incessantemente, Deus trabalha. E nós? A proposta de trabalho para cada um de nós é o trabalho na transformação. Rogério, só um minutinho, eu estou concluindo. É esse trabalho. Os Espíritos vão falar para nós que o verdadeiro homem de bem, que é o verdadeiro cristão, é aquele que reconhece as suas imperfeições e trabalha incessantemente para transformá-las. Numa proposta de dizer no dia seguinte que traz algo de melhor na véspera. É o convite para nós. É um trabalho intenso, não é fácil. Mas nós temos o amparo de Jesus. Nós temos o amparo de Deus para nos auxiliar nesse processo. Nós temos o Evangelho. A importância de trazer o Evangelho para a nossa vida. E eu acredito que cada um de nós aqui conhece um pouco dos ensinamentos de Jesus. A questão é, estamos procurando vivenciá-los dentro daquilo que nós damos conta, com leveza? Não é no sacrifício não, Jesus não quer sacrifício de nós. É leveza, é procurarmos ser melhores, na ótica de Jesus, sobre a diretriz de Jesus. Já caminhando para o encerramento,
O espírito Hilário Silva nos relata na obra A Vida Escreve, que certa vez Eurípides Barçanufo, o grande médium da cidade de Sacramento, o médium que se desdobrava, que fazia curas desdobradas, no momento do sono ele vai sentir o seu espírito se distanciar do seu corpo físico, cada vez mais, numa força muito grande, que ele tentava voltar e não conseguia. E de repente ele vai se ver em um ambiente maravilhoso, belas pastagens, muito verde, muita harmonia, paz. E ele olha à sua frente e vê um homem com uma luz ao seu redor, sentado de costas. Ele se sente atraído àquele homem, se aproxima. Já quase chegando, ele observa que era Jesus. Ele estava diante de Jesus. E ele vai observar que Jesus chorava. Naquele instante, ele também emocionado, começa a pensar como ele consolaria Jesus. O que ele falaria para Jesus? E ele decide então perguntar a Jesus: por que choras, mestre? E Jesus nada responde. Procurando certificar que Jesus tinha ouvido, ele pergunta novamente: choras pelos descrentes do mundo? Jesus olha para ele com todo carinho e responde: não, meu filho, eu não choro pelos descrentes do mundo, a quem nós devemos muito amor. Eu choro sim por aqueles que já conhecem o meu evangelho, que já conhecem as minhas palavras, mas ainda não as praticam. Eu agradeço aos irmãos a caridade e a oportunidade. Que Jesus continue abençoando e fortalecendo a cada um de nós aqui presente nos dois planos da vida. E que nós possamos cada vez mais trabalhar firmes na nossa proposta de melhoria moral e espiritual, com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos ofereceu. Que assim seja.